Pegue a sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios, ouvintes, Efésios no capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios, no capítulo de número 2, versículos de número 2 e 8. Desculpe, 8 e 9. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Quantos acharam, diz amém? Quantos ainda não acharam, diga assim: Escola Teológica Deus é Amor. Quem achou a palavra diz amém? Vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Efésios no capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: Porque pela graça sois, mediante a... E isto não vem de vós, é dom, não de obras para que ninguém... Vamos fazer a leitura uma vez mais? Porque pela graça, mediante, e isto não vem, é dom de quem? Não de obras para que ninguém... Amém. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através desta palavra. Podeis sentar. E eu gostaria de ouvir, depois de desocupar as mãos, lindas palmas para o Senhor Jesus, com glória a Deus. Experimenta aplaudir Jesus, com glória a Deus, com aleluia. Vamos lá, glória a Deus, com aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, Rei dos Reis. Nós lemos aqui, Efésios no capítulo 2, versículos de número 8 e 9. O apóstolo Paulo precisa mostrar para uma igreja da Galácia, ou para as igrejas da região da Galácia, que salvação é dom de Deus. O homem não é salvo pelos seus méritos, e sim pelo mérito de Cristo. Porque as Escrituras vão dizer para nós que não há um justo nenhum sequer. Vamos fazer um teste aqui? Quem nunca pensou uma maldade na mente? Quem nunca invejou? Quem nunca sentiu raiva? Quem nunca sentiu ódio? Quem nunca deu vontade de brigar? Quem nunca desobedeceu algo? Quem nunca inventou uma historinha para se sair bem? Quem nunca cometeu uma traquinagem? Tem alguém aqui? Todos nós somos falhos. Pastor, mas parece simples. É simples aos olhos de quem? Os olhos de Deus ou aos nossos olhos? Porque a questão aqui é que nós somos a criação e Ele é o Criador. Então não é o simples aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Diante de Deus não existe essa ideia de algo mínimo ou algo máximo. Diante de Deus não existe essa ideia de, porque matou 6 milhões, é o desgraçado, miserável, não merece o perdão de Deus se arrepender. Eu só peguei 10 centavos. O que é 10 centavos diante de quem matou 6 milhões? Diante de Deus é pecado também. Sabia que pecamos até quando ajudamos as pessoas? Até quando se fornece uma cesta básica para alguém, mesmo você dando um dinheiro para alguém na rua, mesmo você dando uma marmita para alguém, você pode estar pecando. Mas como? Se dentro do seu coração a motivação é para que você apareça ou se justifique com aquilo. Quando você faz algo querendo se promover, você está pecando. Glória a Deus, aleluia. Porque nós fomos criados para a glória de quem? De Deus. Um instante, deixa eu dar a marmita. Um instantezinho, peraí, a selfie, pousa para a selfie. Você pode estar pecando também. Você pode até pecar de joelhos dobrados, orando.
De repente está dobrando o joelho dizendo, registra aí, registra que eu estou orando. O que é pecado? Errar o alvo. Diga comigo, errar o alvo. Quem aqui nunca errou o alvo? Todos nós erramos constantemente. Pecado também pode ser um passo em falso. Ou até errar o alvo, ou acertar também o alvo errado. Sabe qual é a máxima? A glória de quem? De Deus. Não é a minha glória. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Salmos de número 50 vai dizer, todo ser que respira, louve a quem? A Deus. A glória é de Deus. Então, pregador, você quer dizer que eu posso pecar fazendo também coisas certas? Sim, com a motivação errada. Quem pode nos alertar que estamos errados ou certo? O Espírito de Deus, Ele entra como nosso professor, Ele entra como nosso instrutor, Ele entra como consolador, como aquele conselheiro que vem dizendo assim, olha, isso aí não. Aí não. Nós precisamos do Espírito Santo. Porque nós erramos demais. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Nós nos baseamos pela aparência. Nós cometemos muitas atrocidades e desagradam ao Senhor, mas só teremos consciência que estamos desagradando ao Senhor quando o Espírito Santo entra em cena. Quando o Espírito Santo entra em cena, Ele vai mostrar para nós, como por um telão. A gente se olha no espelho e não vê alguns detalhes, mas quando a câmera foca, tem alguns detalhes que são vistos. Olha como está a pele, olha aquela mancha, olha para lá, deveria, nossa, olha o cabelo grisalhinho, meu Deus, está aparecendo. Pois é, diante de Deus as nossas imperfeições aparecem. Mas sabe o que é o gostoso? É que Ele não é aquela pessoa chata que vem, olha para Ele, olha para... Não. Ele é aquele que diz assim, por eu saber que você é imperfeito e falho, é por isso que eu quero restaurar a sua vida e te encher do Espírito Santo. Porque tem pessoas chatinhas, concorda comigo? Que só foca nos defeitos dos outros. Ainda bem que Deus não é homem, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus é Deus e diante dele não há outro Deus. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele agora está olhando para você. E está olhando com um olhar de misericórdia, dizendo assim, aquele ali precisa da minha misericórdia, aquela ali também, aquele que vai levantar a mão e dar um glória a Deus também, necessita da misericórdia. Só os que precisam da misericórdia do Senhor, levante as mãos e dá um glória a Deus. Aleluia. Todos nós somos carentes. Então não há, diga comigo, não há em mim nenhum mérito para a salvação. Você sabia que só o fato de nós nascermos, é as Escrituras que diz para nós. Quem crê na Bíblia Sagrada? Porque tem gente que fala assim, eu creio até ela falar aquilo que eu quero ouvir. Você crê em toda a Escritura ou só nas partes que te beneficia? Quem crê em toda a Escritura? Até naquelas que parecem bisturis, que bate no nosso ego, que fere, que corta também, que nos coloca no lugar, que dá aquilo que a gente chama soco nos rins para a gente despertar. Até nessas partes também, teve um momento que uma multidão estava seguindo Jesus, estava seguindo pelo pão que Jesus multiplicou. Tinha uma multidão seguindo Jesus e dizendo, olha, Ele é o bom, Ele é o máximo, Ele é o maravilhoso. Estávamos famintos, Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, vimos Ele levantar o céu, dar graças ao Pai, e começou a partir, cortar, e eu só sei que sobrou 12 cestos, todo mundo ficou farto, a gente se jogou lá na relva, eu dormi até. Esse cara é bom demais. Esse aí é melhor do que os fariseus ficam lá ensinando no templo. Vou seguir ele.
Só que João 6, Jesus começa a ensinar e a pregar a sua doutrina. Sabe o que acontece com essa multidão que estava tão feliz, toda emocionada? Começa a virar as costas para Jesus, dizendo: esse discurso é muito duro. Essa pregação dele aí não é coach. Essa pregação dele aí não é da teologia da prosperidade. Eu quero ouvir que Deus vai multiplicar o pão. Eu quero ouvir que Deus vai me curar. Ele está falando que eu preciso me arrepender. Ele está dizendo aí que eu preciso largar meu pecado e voltar para Deus. Não quero ficar mais com esse homem. Começaram a virar as costas e alguns dos discípulos começam a dar as costas para Jesus. Jesus dá uma olhada assim e diz: vocês também, vocês que ficaram, vocês também não querem não? Quem ama é extraordinário, é ou não é? Quem ama é coisa tremenda. Quem ama é a nossa mãe. A nossa mãe puxa a orelha da gente e o amor da gente dobra por elas. É assim ou não é? O pai puxa a orelha, fala bravo, mas não tem como a gente ficar com ódio de pai e mãe. Não tem como. Eles podem falar bravo como for com a gente. A gente sabe que eles estão falando com o quê? Com amor. É assim ou não é? Quem percebe? É com amor. É com amor, que é o nosso bem. Parece chatice ao momento. Mas essas palavras que parecem duras, estão recheadas de amor. Quando Jesus está dizendo: vocês também não vão, não. Pedro levanta e diz assim: o discurso é duro mesmo. Conjectura minha aqui. A palavra não está agradando o nosso ego. Está batendo, está confrontando. E Pedro diz assim: mas para quem ou para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde? Eu vou para a religião que fala o que eu quero ouvir? Eu vou para a pregação que prega aquilo que eu quero, que eu estou desejando? Ou eu vou ouvir a palavra que vai me tratar, para me santificar e me apresentar santificado ao Pai? Para onde? Para quem iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? Jesus é Deus encarnado. Quem crê nisto? Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus manifesto, dizendo: eu vim aproximar vocês. Eu vim resgatar vocês. E não importa como estejam. Pode estar sendo acusado de adultério como aquela mulher pega. Eu vim para dizer: há uma oportunidade para você. Pode estar como o Zaqueu, acusado de roubo pela comunidade. Mas ele vai chegar e vai dizer também: há oportunidade para você. Pode estar como o Pedro, que o nega 3 vezes e agora está com vergonha, se escondendo do mestre. Mas ele vai chegar e dizer: apacenta as minhas ovelhas, eu te amo, eu te quero, volta. Porque para Deus, não é o que o homem fez, é o quanto esse homem está arrependido. Não o quanto ele é desgraçado, miserável aos olhos dos homens, mas o quanto esse homem, que aos olhos da sociedade não tem mais jeito, e que aos seus próprios olhos também não há mais jeito, o quanto esse homem está disposto a dizer: Senhor, eu pequei, eu estou distante do Senhor, eu estava confiando nas minhas obras, mas eu estou convencido pelo seu Espírito Santo, que em mim não há obra que possa te agradar. Estou arrependido, e eu creio que o Senhor é o sacrifício pelos meus pecados. Eu vou confiar em Jesus, e a partir de hoje vou trilhar a vida que o Senhor sempre desejou para mim. Quando um homem faz uma confissão dessa, quando o homem confessa, se arrepende,
muda a direção neste mesmo momento, não é daqui a alguns segundos, não é daqui a alguns anos, alguns meses, no mesmo momento em que ele está ali confessando, os céus abrem uma janela, a graça manifesta, o perdão manifesta naquela vida, o homem é perdoado, ele é perdoado e cheio do Espírito Santo, para que ele possa trilhar agora uma nova vida que glorifique ao Senhor. Todos têm esta oportunidade. Basta apenas arrepender-se. Mas para ser salvo, diga comigo, mas para ser salvo, é preciso ter fé. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus no capítulo 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Olha só, sem fé é impossível. Muitas pessoas dizem assim, mas eu creio. Não faz diferença. Esta fé para a salvação não é essa mesma fé que você crê que daqui a um pouco vai chover, ou que, quem sabe, Deus vai curar você. Não é essa. Estamos falando da fé salvífica, da fé para a salvação. Sabe o que as Escrituras vai dizer para nós? Que até os demônios creem que estremecem, mas não obedecem. Do que adianta eu dizer eu creio em Deus, mas eu sigo a direção da minha vida? Do que adianta crer que Deus pode curar, mas não se sujeita à vontade dEle? Eu creio que Deus existe, eu creio que Deus é o Criador, mas eu não quero seguir a direção que Ele está apontando para mim. Eu não quero me arrepender. Então isso não é a fé para a salvação. Todos os indivíduos têm fé. Quando alguém diz para mim, pastor, eu tenho fé, eu creio, eu digo, nossa, que maravilha. Mas isso não impressiona a Deus. Porque a fé, segundo o apóstolo Tiago, uma fé sem obras, ela é morta. Fé sem obra é morta. Nossa, mas que obra é essa? É obras para a salvação? Não. Porque eu creio em Deus, eu me sujeito a Ele. Isso é obra. O Abraão, quando ele recebe a promessa, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele ficou na terra dele? Não. Qual foi a demonstração de que, embora não vendo a terra, mas ele acreditava na palavra de Deus? É que ele sai da sua terra e aceita a direção do Senhor. Eu ainda não vi o céu, mas porque Jesus falou, eu creio. Eu ainda não vi Deus face a face, mas porque as Escrituras falam dele, eu creio que Ele é e Ele existe. Porque eu não creio na Bíblia, olha só, eu não creio a Bíblia simplesmente porque ela é a palavra de Deus. É o inverso. Porque ela é a palavra de Deus, é que eu creio. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu não sou a medida de todas as coisas. Eu não sou a palmatória, não sou a régua. Quem é o centro, quem é tudo é Ele, a glória é dEle, a majestade é dEle. Oh glória, oh glória. Ora maias, decanda-lhe amas. Esta fé para a salvação, ela vem de Deus. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não tem algo que provoque mais a ira em Deus do que a incredulidade. Um certo dia, e nós vemos esse adágio popular. Algumas pessoas, até cristãos, dizem assim, aquela questão, eu sou igual São Tomé. Não é assim? Eu só acredito vendo.
Quem vive para ver, não verá nada. Quem crer, quem vive crendo, verá. Tem muita gente que fica, eu sou igual Tomé, eu só acredito vendo. Isso se chama, sabe o quê? Incredulidade, isso não é fé. Tem pessoas que acreditam, sabe, em disco voador. Tem pessoas que acreditam num copo com água. Tem pessoas que acreditam que uma pedra pode atrair as energias negativas. Tem pessoas que acreditam que um punhadinho de sal grosso pode livrar ele de tanta coisa. Mas quando você vai para a palavra de Deus, eles aí eu fico com o pé atrás. Eu não entendo. Basta alguém dizer assim, ponha um punhado de sal grosso com um alho macho atrás da porta que afasta as energias negativas. O camarada vai lá e põe e acredita. Quem criou o sal e quem criou o alho? Então eu tenho que ter a proteção daquele que é criador. Eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Tem pessoas que, você coloca um galho de arruda atrás da orelha ou entre o cabelo e você pode sair que nenhum mal vai te suceder. Quem criou essa folha? Eu quero então quem criou. Eu não preciso ver para crer. Você está me entendendo? Eu não preciso apalpar. Eu não preciso de uma folhinha com o Salmo 91 atrás da porta para crer que Deus está me guardando. Eu não preciso de um patuazinho guardado no bolso, na bolsa, na carteira, para acreditar que eu estou guardado de alguma coisa. Você também não precisa, se você se arrepender e estiver em Cristo Jesus. Você também não precisa, se o Espírito Santo já habita em você. Ora, maias. Você também não precisa de amuletos, se o Espírito Santo já habita em você, porque você se tornou uma fortaleza, você se tornou alguém imbatível. Aleluia. Oh glória. Fé é crer sem ver. Deus disse para o povo de Israel, vou voltar para Tomé. Deus disse assim para o povo para Moisés, diz ao meu povo que, mas o que é que havia na frente deles? Havia um mar, mas quando Deus manda, ele já está agindo, porque Deus está fora do tempo. Ele age no tempo e está fora do tempo, porque ele é o Pai da eternidade. Então ele está no passado, ele está no presente e já está onde? No futuro. Ele não muda. Veja, eu já passei pelo passado, mas não estou mais lá. Se alguém me conheceu no passado, lamento. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse que o meu e o seu passado, quando arrependidos, foi lançado no mar do esquecimento. Graças a Deus. Eu estou no presente. Mas daqui a um pouco já não vou estar mais. Mas não estou no futuro. Quem está no futuro é Deus. O presente é presente para ser vestido e vivido agora. O presente é agora. Presente, vida. Amanhã já não existe. Amanhã não é para nós. Amanhã é Deus. Amanhã é de Deus. Quando Deus está dizendo, diz ao povo que marcha, Ele está dizendo, diga para eles confiarem. Os olhos carnais vão estar vendo o mar, mas se eu mandei, pode caminhar. Eu sei como agir. Moisés, o povo vai marchar, toca agora no mar. O mar se abriu, o povo passou. E o nome do Senhor foi glorificado. Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus. Ouramaias. Ouramadacandaramás. Freud vai chamar isso de infantilidade, de loucura, de fantasias da minha mente. Mas só quem já conheceu Jesus, só quem tem um encontro com Jesus sabe que alegria é esta.
Quem não conhece diz que é loucura nossa, que estamos aqui com técnica de manipulação, mas quem já teve encontro com Jesus já começou a entender. Quem já teve encontro com Jesus sabe que isso não é manipulação, é sentido da vida, é o Criador na criação, é a criação no Criador e o nome dele sendo glorificado. Glória a Jesus. Fé. O que é fé então? Se eu já sei que sem ela eu não agrado a Deus, porque Deus odeia, abomina a incredulidade. Os discípulos chegou para Tomé e disse assim: Tomé, nós vimos o mestre, ele ressuscitou. Ele disse: você está acreditando em conto da carochinha? Eu só acredito se eu tocar na mão dele. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas suas chagas. E quando ele está contestando, porque tem pessoas que é assim: eu fui curado. Ah, que nada. Isso é alguém. Quanto foi que você ganhou do pastor? Não é assim? Olha, Deus fez. Você foi comprado ali para dar aquele testemunho. Tem pessoas assim, que são iguais Tomé. Quem quer ver não vai ver nada. Agora quem crê vai ver a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê, levante as mãos, porque o Espírito vai se apossar de você. Só quem crê levanta a mão. O Espírito do Senhor vai se apossar de você. O Espírito Santo vai gerar em você uma fé. O Espírito Santo vai gerar a fé verdadeira no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e você vai viver uma vida de sobrenatural com Deus. Só quem acredita dá glória como aleluia. Só quem acredita pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Eu sinto que a chama está acendendo aqui. E quando Tomé está reclamando, só acredito se eu tocar, sabe quem aparece? Jesus. Ele disse: Tomé, ele disse: Senhor, Deus meu, Senhor meu. O Senhor diz assim: aqui, Tomé, aqui o cravo, olha as minhas mãos. Tomé, olha aqui, ó, o lado da lança. Sou eu. Toca. Tomé tocou. Ele cai prostrado. E o Senhor disse assim: Tomé, seja crente e não incrédulo. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Mesmo sem ver Deus, você crê nele, você é um bem-aventurado, você é feliz. Mesmo sem ter visto o céu ainda, mas porque as Escrituras dizem, você crê nos céus, já confessou Jesus como Salvador, já está na caminhada, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. E eu quero conhecer os bem-aventurados. Onde estão os bem-aventurados do Senhor? Glorifique com bastante alegria ao Senhor Jesus. Já sabemos o que é fé e por que precisamos de fé. Agora precisamos saber como que essa fé nasce, de onde ela vem. Porque, olha só, Romanos no capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você assistiu um vídeo no TikTokzinho lá de alguém fazendo uma ação bonitinha, dizer, a minha fé, mentira. A fé salvadora vem ao ouvir a palavra de Deus. A fé genuína vem pela palavra de Deus. A fé genuína vem pela palavra de Deus. O quanto você tem alimentado a sua alma com a palavra de Deus?
O quanto você tem lido a palavra de Deus? O quanto de tempo você tem dedicado para ouvir a palavra de Deus? A palavra. Porque o YouTube está cheio de falsos pregadores. Permitam-me aqui abrir esse parênteses. Com uma teologia assim, a coach, dizendo que você é, sabe, o ponto fraco de Deus. Você é o bonzão. Você é o bonzinho. Você é como uma lanterninha. Você é como isso e aquilo. É bonito porque as lágrimas caem, porque é gostoso ouvir algo que massageia. Alguém diz assim, você é bonitão, você é bonzão, você sabe, é bom demais. É bom demais a massagem do ego. Mas o ego é como um balão. Uma hora estoura. Quando estoura, joga o homem. Se eu vou para subir, espere o arrebatamento. Porque todos os lugares que nós chegamos com o ego inflamado, nós caímos. Porque orgulho é síndrome de Satanás. Deus não vem provocar orgulho na gente. Deus não vem provocar na gente massagem no ego. Ele quer tratar a gente. Porque o pecado destrói. O pecado deixa a gente orgulhosos, prepotentes, arrogantes. E Jesus vem justamente tratar o nosso ego. Tratar. Só pessoas tratadas por Jesus através da palavra de Deus. Esses vão compreender o sentido da vida. E vão deixar de pensar em si mesmo para dizer, eu existo para a glória do Senhor nosso Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé é o começo de uma vida que começa agora a agradar a Deus. Já pensou o que é renunciar aos prazeres desse mundo? Porque você crê num Deus que você não vê, mas porque está escrito. Porque você crê que esse Cristo morreu na cruz do Calvário por você, mesmo sem você ter visto. Isso é uma vida que começa a agradar ao Senhor. Não é pelo que você está fazendo. Escute bem, porque o mérito não é seu. Começa a agradar porque a sua vida agora está pautada em alguém. Diga comigo, ancorada em alguém. Porque se for em você mesmo, ou nas obras que você faz, desculpa. Vai para o fundo do mar igual o Titanic. Não confia que você é um religioso, porque eu nasci em berço religioso. Eu nasci em berço religioso. Era caridoso. Mas, quando o Espírito Santo convence, as tuas ações não vão te levar ao céu, vão te levar à ruína. Porque a ação é boa, mas a intenção não é. Não se confunda. Por isso a nossa fé tem que estar ancorada em quem? Em quem mesmo? Lembra o que nós lemos aqui? Em Hebreus no capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme o quê? O que é um firme fundamento? É algo imbatível, inamovível. Indestrutível. Pedro pode ser isto? Paulo pode ser isto? A religião pode ser isto? Não pode, porque tem tanta religião. Pode ser o homem? Jesus é o firme fundamento. Jesus é o firme fundamento. Ora mais te canta la maia. Jesus é o firme fundamento, das coisas que se esperam. O Antigo Testamento encerra dizendo que um Salvador viria. Ele já veio ou não veio? Então o firme fundamento é Ele. Ele era o aguardado. Ele era o esperado.
Ele chegou, Ele morreu, ressuscitou, vive pelo século dos séculos. Por isso o nosso firme fundamento é Ele. E Ele é a prova. Ele é a prova daquele Deus que eu não via, mas encarnou e veio até nós. Olha que coisa interessante. Então, não é simplesmente ter fé, é ter fé em Jesus. É a fé estar amparada em alguém que é firme e que é Deus, que é o Salvador. A fé é importante, mas esta fé precisa estar em Jesus. Precisa estar em alguém, e esse alguém tem que ser perfeito, tem que ser Deus, tem que ser o Cordeiro de Deus. E quem é que preenche esses requisitos? Só Jesus. A fé está em Jesus. Eu posso ser pastoreado, eu posso fazer parte de uma igreja, eu posso confiar no meu pastor, posso pedir conselho e orientação, mas para a salvação, só em Jesus, Senhor. Se você está achando que foi salvo, que está salvo, porque a água caiu na sua cabeça, está enganado. Se você está achando que está salvo, porque faz parte de uma denominação, você está quebrado. Estou sendo muito sincero. Se você está achando que vai ser salvo, porque você cumpre alguns requisitos, você está quebrado. Faça tudo isto. Continue fazendo parte de uma igreja. Se já faz parte da igreja dos amor, continue. É dizimista? Continue. Você tem um padrão de vestimenta? Continue. Não bebe, não fuma? Continue. Agora, não associe que você vai entrar no céu porque você faz isto. Porque é pela graça. Uramaias. É graça. Sabe o que é graça? Pergunta para mim, o que é graça, pregador? Pergunta, o que é graça, pregador? Sabe o que é graça? Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. Só que as pessoas só ficam nesta. Favor imerecido, a graça, Deus me deu, é de graça. É graça, mas não foi de graça, tá bom? Teve um preço a ser pago. E quem pagou foi Jesus, porque você não conseguia pagar. Ele pagou esse preço por você. Agora, além de falar de graça, é preciso falar de misericórdia. Porque graça é Deus me dando o que eu não mereço. Misericórdia, diga comigo, misericórdia é Deus me livrando daquilo que eu mereço. O que é que nós merecemos? Porque a gente fala de graça, mas esquece de misericórdia. É fácil dizer, eu recebi, eu tenho direito. É em Cristo. É em Cristo Jesus, o novo homem é abraçado e selado para a salvação. Mas a misericórdia te livra de onde você merece. Sabe o que é? Como descendência de Adão, eu já nasço, sabe o que? Determinado ao lago de fogo. Eu já nasço condenado. Só que alguns querem massagear o ego dizendo é exagero. Gênesis 1, 2, 3 não é uma narrativazinha, é uma historinha, é um mito. Mas Gênesis 1, 2 e 3 é verdade, é literal. O homem caiu e precisa se arrepender. Então, se eu já nasço condenado, por que agora Jesus está me selando e me dando de graça a salvação? Sabe por quê? Porque Ele usou a misericórdia dEle para com a gente. Quem já foi alcançado pela misericórdia do Senhor? Alguns vão ser alcançados ainda. Tem pessoas afastadas aqui. Tem religiosos que precisam ter um encontro com o Salvador e não com a religião. Então é bom a fé, mas essa fé precisa estar em Jesus. Porque pela graça sois salvos
por meio da fé. Isso não vem de vós, é do... Isto o quê? Todo o processo. Todo o processo. Todo o processo da salvação é dom de Deus. A salvação é de graça. Deus dá para nós. Dá para quem? Para quem se arrepende. Não é para o bonzinho, não. Quanto mais miserável, mas se arrependeu, tem direito. É para aqueles que estão matando ainda, enquanto não conhece Jesus. Se arrependeu antes de morrer, tem direito também à salvação. É até também para quem já está na igreja, mas se tornou um religioso ao invés de se tornar um discípulo de Jesus. É para esses também que se arrependerem sinceramente e confiar a sua vida em algo que é firme, não em algo que você consegue fazer. Se o que você consegue fazer, você está confiando, então... Não. Se eu consigo fazer, então não é sobrenatural. Porque Jesus fez o que eu não podia fazer. Jesus fez por mim e por você o que eu não podia fazer. Oh, glória. Você pode aplaudir Jesus? Mais bonito ainda, ele merece. Imagina ele diante de você agora. Imagine ele pertinho de você agora. Aplauda com bastante alegria. Celebre a presença do Espírito Santo aqui agora. A fé é o início, é o princípio de uma vida que começa a agradar a Deus. Sem fé não há como agradar a Deus. O povo de Israel provocou a ira de Deus. O povo de Israel provocou a ira de Deus. Hebreus no capítulo 3, versículo 12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Jamais haja. Sabe por quê? Aquele povo pediu a Deus: queremos ser livres do Egito. E quando Deus tirou para eles murmurarem no deserto. E vocês sabiam que a maioria não entrou lá? Nem Moisés entrou. Que doloroso, hein? Caminhou e morreu na praia. Sabe por quê? Não basta só dar o primeiro passo. É preciso perseverar crendo. Não basta apenas o primeiro passo. Não basta apenas dizer eu creio em Jesus. É preciso viver uma vida na presença de Jesus. Não adianta dizer eu quero servir ao Senhor, eu quero Jesus, eu quero o céu de Jesus, mas não quer viver a vida de Jesus. Cadê o pepino do Egito, dizia o povo de Israel. Cadê os melões, dizia o povo de Israel. Cadê, Moisés, cadê a água? Queremos pão, queremos carne, queriam tudo. Está faltando. E quando estava escravizado? Tinha tudo, mas não tinha liberdade. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é fazer a vontade de Deus. Sabe o que é ser livre? Ser livre é você saber que eu posso matar, se me derem uma arma. Mas houve um arrependimento, uma conversão, uma mudança de direção. Foi gerada uma nova natureza em mim. E agora eu estou cheio do Espírito Santo. Eu posso, mas eu digo, eu dou vida. Eu quero vida para Ele. Eu posso ter a oportunidade de prejudicar quem já prejudicou. Mas em Cristo eu digo assim, não, eu não terei o mesmo comportamento que ele. Porque não é isso que eu estou aprendendo com o meu companheiro, com o meu conselheiro, o meu consolador. Quem é esse consolador? Quem é esse consolador? O Espírito Santo. Eu vou ter a oportunidade de fazer as atrocidades. Desafie uma pessoa que diz que é livre. Diz assim, cristão não bebe, não fuma, não é isso e aquilo. A vida cristã não se resume a isto.
Porque nós não estamos pautados em comer, beber, fumar, divertir. Nossa comida é fazer a vontade de Deus. A nossa bebida é fazer a vontade de Deus. A nossa diversão é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, eu me completo. Eu tenho sentido. Não é pesado para nós. Agora desafia quem está livre. Quem diz que está livre, diz assim: eu estou livre porque eu posso beber, eu posso fumar, eu posso pegar quantas mulheres quiser, quantos... Desafia assim: muito bem, você é livre. Quantos dias você consegue ficar sem fumar? Ah, eu não consigo, então você não é livre. Quantos segundos você consegue ficar sem beber? Ah, eu tentei 8 dias, fiquei até um mês, fiquei 3 meses no máximo. Voltou. Então isso não é liberdade, isso é escravidão. Por isso que Cristo chama a gente para a liberdade. Nós não conseguimos ficar sem pecar. Sabe por quê? Nós temos uma natureza caída. É por isso que Jesus disse assim: mas vocês agora serão templos do Espírito Santo. Sabendo que vocês são frágeis, que sempre serão tentados, o Espírito Santo vai morar em vocês, para que toda vez que a sua carne tentar aflorar, o Espírito Santo dizer: não. Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Quem mais precisa do Espírito Santo? Precisamos do Espírito Santo. Porque enquanto a gente não chega no céu que a gente está caminhando, a gente passa por diversas circunstâncias, sim ou não? A vida não é um mar de rosas. Passamos por diversos desafios e precisamos constantemente do Espírito Santo. Até nos momentos de alegria a gente precisa do Espírito Santo, porque senão a gente se empolga e esquece de Deus. A gente precisa do Espírito Santo não é só quando perde alguém, não é quando está tudo em dor, quando a vida vira uma escuridão, não é quando o verão se torna inverno, não. Até quando está na primavera, está tudo bonitão, pássaros cantando, a vida está sobrando dinheiro. A gente precisa do Espírito Santo, porque esses momentos são momentos favoráveis para a gente virar as costas para Deus. A gente precisa do Espírito Santo. Você, eu sou de Deus, tenho 30 anos, 20 anos na igreja, mas precisa do Espírito Santo. Mas não, eu sou casado, eu posso ficar perto de qualquer outra mulher. Não, você precisa, porque você tem uma natureza caída, você precisa do Espírito Santo, senão você se perverte. Eu sei lidar com muito dinheiro, sabe? Eu sei, eu nunca não me contamino, precisa do Espírito Santo. Não confie em você mesmo. Confia no Senhor. Deposite a sua confiança no Senhor. Se lance naquele que pode. Salvação é dom de Deus. E não existe algo mais precioso em nós do que o selo da salvação. Sabe como é que Deus prova que nós somos selados para a salvação? É que quando o homem diz assim: agora, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, porque eu ouvi sua palavra, eu creio no seu sacrifício, e eu quero agora viver uma vida com o Senhor. Nesse momento, como prova de que essa pessoa se arrependeu sinceramente, o Espírito Santo é enviado e diz: agora mora nele, mora nela. Porque mesmo já tendo confessado, tendo ouvido, ele precisa agora de uma direção, de alguém que gere nele uma nova natureza. Que natureza é essa? A natureza diferente da que a gente tinha, natureza de Adão. A gente precisa agora da natureza de quem? De Cristo. Quem gera essa natureza em nós? O Espírito Santo, através da palavra de Deus. E em Cristo Jesus, você é perdoado. Sabe o que acontece com seus pecados? É lançado no mar do esquecimento. O que significa isso? É que Deus vai esquecer? Não, Deus não vai levar em juízo aquilo que você fez antes de se arrepender, antes de confessar Ele. Deus não vai levar a juízo. E depois, você é justificado. Sabe o que é justificado? Não é que você é inocentado, porque senão Deus cairia em contradição. É que como agora é gerado uma nova natureza, Deus te torna justo por causa da justiça de Jesus.
O sangue de Jesus te lava. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas vai ter alguém acusando ainda, pastor. Pode ter certeza. Quem acusa não é o Senhor Jesus. Então, se vai acusar, lembre-se, é Satanás, o homem ou o mundo. Mas Jesus já lavou, purificou e lançou no mar do esquecimento. E agora, como justificado, ou seja, você agora diante de Deus, em Cristo Jesus, é justo. Esse justo vai viver de fé. Porque o justo viverá por fé. Porque você vive essa vida assim? Porque meu fundamento é Cristo. Mas por que Cristo? Porque você ora, Cristo. Jejuma, Cristo. Lê a Bíblia, por causa de Cristo. Porque agora você tem uma congregação, você congrega, está sendo discipulado, vai ser batizado, por causa de Cristo. As pessoas não vivem aí, brigam até e matam, por causa de teorias falsas? Nós vamos continuar vivendo e desejando a vida das pessoas, porque nós estamos respaldados, fundamentados não em teorias, não em hipótese, mas na verdade chamada Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo te alcance agora mesmo. Fique em pé, por favor. Tudo por Cristo. Tudo para Cristo. A glória de Cristo. Quantos ouviram esta palavra aqui agora? E você está afastado, ou ainda não serve a Cristo, e quer agora entregar sua vida para Jesus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar porque o Espírito Santo vai passar a morar em você aqui agora. Pai querido, vamos orar, igreja, por essas vidas aqui agora. Levante as mãos para cá. Vamos orar por estas vidas aqui agora. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que a morte do Senhor na cruz do Calvário é para perdão e redenção. Eu creio em Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, o Salvador. Eu creio nas Sagradas Escrituras. Eu creio. E por isso agora, Senhor, eu confio a minha vida. Eu confio o meu corpo, a minha alma, o meu espírito ao Senhor. A partir de agora, eu seguirei a direção do Senhor, escrita nas Sagradas Escrituras, que são poderosas para me santificar. Diga: Espírito Santo, passa a morar na minha vida agora. Diga: agora, eu sou do Senhor. O meu passado é apagado agora. E eu vou viver uma nova história em Cristo Jesus. Ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai. Olha essas vidas aqui agora. Agora são suas, Senhor. Este homem, esta mulher é sua agora. Não são mais criaturas, mas agora filhos. Porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus. Eles agora são filhos do Senhor. Filhos do Senhor. Sela eles para a eternidade. Sela eles para a eternidade. Que a tua mão esteja com eles e que teu Espírito Santo more neles. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe. Fica firme com Deus. Amém?